Então, o módulo 2 é mais teórico. Primeiro, a gente discute as teorias, depois, qual modelo, com base nessa teoria, que ajuda a implementar os cursos. Então, é como se fosse um guia. Pessoal, isso que a gente está vendo por aqui não é algo comum nos cursos. Qual que é a vantagem de a gente trabalhar com alguma coisa desse tipo? Se eu ensinar vocês a fazerem um curso sem auxílio das teorias, vocês vão fazer um curso interessante, mas que com o tempo ele deixa de ser útil em função das características, recursos e pessoas. A partir do momento que você tem uma teoria por trás, você pode adaptar isso tranquilamente. Então, é importante que a gente saiba o que está fazendo e por que está fazendo isso, ok? Então, nesse primeiro, a gente teve várias teorias e algumas discussões em cima dela. Então, eu vou apresentar aqui algumas delas que eu compilei, que vocês trouxeram aí. Então, muita coisa boa, interessante, teoria cognitiva, aprendizagem situada, significativa, sócio-interação, comportamentalismo, construtivismo, teoria de motivação, aprendizagem significativa, aprendizagem baseada em problemas. Eu não sei se é exatamente uma teoria, é como a andragogia também. Teoria humanista, ok, e cognitivismo. Então, deixa eu ver quem está aqui, que respondeu. Ok, Ângela, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem que está aqui daqueles que responderam. Eu estou tentando achar. O Wagner, professor. O Wagner. Isso, ele está na sala. Ótimo. Então, o Wagner, você colocou o cognitivismo, né? Ele pressupõe que, na verdade, o ser humano é como uma máquina. Ele recebe as entradas, processa e tem a saída deles. Então, é assim que ele aprende. Uma das coisas que ajuda muito esse processo é você, ao ensinar algum processo mais complexo, você busca informações previamente conhecidas pelos alunos. Então, vamos tentar associar alguma coisa prática aí nesse curso seu que você está fazendo ou oferecendo. Essa ideia de você trazer coisas mais simples, já conhecidas, para ensinar alguma coisa mais complexas, você pode aplicar nesse seu curso? Desculpa, professor, você pode repetir que o meu áudio cortou, desculpa. Então, nós estamos falando de cognitismo que você colocou ali. E uma das pressupostos é que quando você for ensinar algo mais complexo, você usa um conhecimento prévio do aluno para poder agregar alguma coisa em cima e, com isso, gerar maior retenção. Ou seja, você associa uma coisa nova a alguma coisa previamente
conhecida pelos alunos. Você consegue visualizar no seu curso hoje que você está oferecendo a utilização do cognitivismo? Sim, porque quando tem a parte de processos, máquinas, equipamentos, então normalmente, ou alguma outra coisa que eu tenho que explicar, alguma coisa mais técnica, eu normalmente tento fazer uma comparação com alguma coisa que todo mundo, a maioria saiba fazer, por exemplo, dirigir. Então eu tento fazer alguma comparação com como dirigir um carro, ou alguma coisa assim que seja bem do dia a dia de cada pessoa, assim, na hora eu tento fazer alguma comparação assim para ficar mais fácil para eles poderem entender. Então, eu não sei se você já conhecia cognitivismo, mas você está usando esse pressuposto importante que faz parte do cognitivismo. Mas, por outro lado, o Wagner, tem outras teorias que dizem que você aprende em conjunto. O cognitivismo não tem essa parte social. Ele prega que cada ser ele processa de uma forma independente. Então, ele como se ignora esse ambiente do que ele está inserido. No seu caso, especificamente, como que você poderia juntar o cognitivismo com, por exemplo, o construtivismo, o sócio-interacionista, onde você trabalha no social também? Eu pensei assim, na hora que eu estava lendo essas teorias, professor, eu pensei no construtivismo para fazer em grupo e passar algum problema, algum questionamento, como executar uma certa tarefa, e aí eles fariam em grupo e me responderiam, né? Eles responderiam com os conhecimentos prévios que eles possuem, não tecnicamente falando, né? E aí, com essas respostas de cada grupo, eu faria uma comparação, eu estava pensando em fazer uma comparação das respostas de cada grupo e depois fazer uma comparação com o que é ensinado na escola, a parte técnica, fazer uma comparação assim. Então, você juntaria não só essa parte cognitivo com o construtivismo, ou seja, misturando mais de uma teoria, certo? Sim. Então, o que a gente está querendo chegar é que não tem sentido usar uma só teoria. Agora obrigado, Wagner, eu vou trazer uma experiência que eu tive com essa teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, tá? Ele diz o seguinte, esse Richard Mayer. Aliás, pessoal, vocês estão vendo aqui que é um Zoom que eu estou usando, né? Se vocês olharem no detalhe dessa reunião, no próprio deixa eu ver aqui se tá. Eu mandei. Deixa eu ver se está com um anexo aqui. Esse arquivo, o ZoomIt, é um programinha super pequenininho, bacana, que vocês podem usar nos seus cursos. Não sei se você usa aí. Além do Wagner, quem que dá aula online aí? Hein? Quem mais? Eu estou dando aula. Letícia, você tem a necessidade de fazer zoom na tela? Eu tenho, sim, tenho. Mas aí o próprio Meet eu consigo usar quando eu compartilho a tela.
Aí tem uma opção lá de aproximar. Então, dá uma olhada nesse aqui. Então, eu tô aqui, eu dou Ctrl 7, tem zoom, tá vendo, né? Mas além disso, ele tem uma coisa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu posso mudar a cor. Isso aqui também é legal, porque além de você dar zoom, você consegue focar em alguma coisa. Então esse programa, ele chama, vou colocar aqui para vocês, Zoom It. Ok? Eu vou colocar lá no ambiente e a outra que chama Epic Pen. Esse tem a versão paga e a versão gratuita. Vamos ver o que vocês acham, qual é melhor. Vocês estão observando aqui o Epic Pen, que tem essa versão paga e tem a versão free. Essa aqui, ela é mais bonitinha, assim, tem um apelo mais interessante aqui, tá? Eu posso apagar, eu posso fazer um círculo, posso mudar de cor. Agora, a vantagem dela é que eu consigo mexer e manter, eventualmente, algum escrito na tela, tá? O zoom não. Para eu mexer em alguma coisa, eu dou ESC, ele cai fora. Esse aqui não. Para cair fora, eu tenho que apagar tudo, né? E deixar ele num cantinho. Então, são essas duas Zoom It. Quem tiver, eu vou colocar o link na plataforma, ok? Ambos, o Zoom só tem versão de graça. O Epic Pen, ele tem a versão paga também. Vamos lá. Teoria cognitiva. Esse Meyer desenvolveu uma teoria que ele fala o seguinte: nós temos dois canais, um canal visual e um canal verbal. Os dois não são concorrentes. O Clélia é Zoom It. Tá? Então, ele diz o seguinte: se você estiver explicando e uma figura, ela está vendo, você está vendo a figura, o canal visual. Se você coloca um texto, então você está sobrecarregando o canal visual, porque ele não só vê a figura, mas... Espera um pouco. Mas ele também tem que ler o material. Agora, olha o experimento que eu fiz. Eu fiz o seguinte. Eu peguei dois grupos. Eu dei só a imagem e mais alto. O outro eu dei... Opa, voltando aí. Vamos lá. Então, o que eu estava explicando é que é Digit Span Test. Tá? Esse programinha é para você, vai aparecer uma sequência de números e você tem que decorar. Primeiro aparece 1,
depois aparece 2 e 3. Se você vai acertando, você vai evoluindo no jogo. Viu, Kátia? Então é o seguinte, eu pus 2 grupos. Um pegava imagem, texto, ou imagem, áudio. Tá? Então, eles fizeram os testes. E quem foi melhor? A turma do áudio. Por quê? Segundo o Meyer, se você coloca imagem com texto, há uma sobrecarga cognitiva e você atrapalha a retenção. Então, se você oferecer a oportunidade de, ao mostrar uma imagem, você usar os 2 canais, em vez de sobrecarregar um só, você teria condições de melhorar. E aí, quando você imagina que as pessoas, às vezes, conseguem ouvir e também ler, segundo essa teoria, nem todo mundo concorda com essa teoria, você conseguiria fazer as 2 coisas porque elas são processadas em canais diferentes. Ok? Então, essa teoria é muito interessante e permite que a gente entenda que tem 2 canais e que podem trabalhar em paralelo. Ok? Vamos lá. Eu já havia comentado com vocês sobre comportamentalismo. Então, quem mais? Deixa eu ver se chegou mais alguém que dá aula, além do Wagner, ou não. Pessoal, eu vi que a Letícia vai dar aula. Ô Letícia, você que vai dar aula, então vamos pensar numa proposta aqui. É válido eu oferecer pontos adicionais para quem desenvolver mais que o pedido? Não tá vindo nada. Eu a gente vai ter que fazer. não trabalho dessa forma. Isso é comprar pessoa? Sim, acho que vai estimular uma competitividade não muito saudável. Eu concordo com você, Letícia, mas às vezes, quando eu percebo que o pessoal não está fazendo a tarefa, alguma coisa, eu uso isso de uma forma esporádica. Olha, vai ganhar 1 ponto adicional quem entregar a tarefa no prazo estipulado. Tá? Não acho que é a melhor maneira, mas eu acho que às vezes as pessoas ficam meio vinculadas à pontuação, né? Então, às vezes eu tenho usado um pouquinho esse recurso, que é o estímulo-resposta, né, do comportamentalismo, e uma das coisas que às vezes eu fico preocupado é a parte do fórum. Não sei, você usa o fórum, Wagner? Não, professor, não uso. Alguém? Não uso, professor. Alguém já usou fórum? Assim, num outro curso? Professor, eu já usei e eu acho interessante as colocações que cada aluno coloca, mas alguns fogem muito ao tema, né, que está sendo
proposto. E aí essa dificuldade de trazer de volta, né, é um pouco... E assim, no fórum, vamos supor, eu tenho 10 alunos, 4 falam, os outros ficam só acompanhando, isso dá para perceber. Então, esse é um negócio muito comum hoje no fórum, a participação é muito pequena. E vocês observaram que no meu curso, a participação no fórum ela é fundamental nesse processo que eu chamo de comunidade de aprendizagem. Se não houver muita gente, não tem interação. E se eu der pontos para quem participa mais do fórum, eu estou comprando as pessoas, ô Letícia? Professor, desculpa, você poderia repetir a pergunta, por Eu favor? estou falando que hoje a participação no fórum é pequena. E se eu começar a dar pontos para quem participa mais do fórum, isso é muito ruim? Ele tá bem? Não sei. Eu entendi o seu ponto de vista, realmente, para poder ter um estímulo-resposta mais rápido, né, e mais proveitoso, porque quando a gente interage, eu nunca tinha feito um curso com interação, né, no fórum. Realmente a gente agrega mais conhecimento. Então seria um estímulo para agregar conhecimento, né, nesse sentido. É verdade. Érica, você levantou a mão? Professor, eu digo por mim, né? Então, assim, eu como aluna, no seu curso, tenho me esforçado bastante para poder acompanhar o fórum e poder me inteirar do que está sendo comentado. Então, isso me faz ter uma, como que eu vou dizer assim, uma aprendizagem na qual eu preciso buscar também um estudo particular para poder embasar minhas respostas nesse fórum, né? Então, eu não acho que é comprar, eu acho que é um exercício para motivar, né? Motivar o conhecimento. E a questão da pontuação, às vezes, dependendo do assunto, ele é tão interessante que isso é irrelevante. Isso é na minha concepção como aluna, né? Acredito que para os alunos que eu vejo, por exemplo, como eu comentei, de 10, 4 que se interessam, acredito se eu colocasse essa condição de dar uma pontuação mínima para X, um mínimo de interações, então, com o senhor eu aprendi que isso é bacana, porque aí mostra que o aluno precisa se esforçar, é um esforço interessante, vamos dizer assim, né? Mas tem 2 pontos aí, Érica, antes do Wagner. O primeiro, eu poderia, como o Wagner colocou, só dar extra. Você não tem ponto mínimo, ter um extra. A segunda é eu pensar o seguinte, pessoal, o fórum é quem quer participar. Quem não quer participar, não precisa. Mas o problema é que a tarefa, um dos pressupostos aparece, é essa interação. Então, se não tiver gente, eu não vou ter interação, né? Vamos lá, Wagner. O Wagner. Acho que o Wagner saiu, né? Bom, vamos lá. Depois, na hora que ele entrar, a gente volta a conversa. Perdão, professor, o áudio estava fechado, perdão. Tá escutando? Tô escutando. Ah, então tá.
Eu concordo com o que a Érica falou em relação aos pontos, né, que independe, né, dos pontos a busca do conhecimento. Porém, pelo menos quando eu estou dando aula aqui, eu vejo que é muito vinculado aos pontos. Então, os alunos que estão aqui, eles estão em busca do certificado. Para eles, o importante é o certificado. Só que aqui, infelizmente, o certificado não vem com a nota. Se o certificado viesse com nota, falando assim, olha, o aluno foi certificado, mas com 50% de aproveitamento, ou 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, eu acredito que eles se esforçariam mais, pelo menos aqui no meu caso, do meu curso aqui na escola. Eu acredito que o ponto, se viesse marcado no certificado a sua pontuação, eu acho que incentivaria mais os alunos a estudarem. Não, eu preferia não ter nada de mínimo, mas se eu não tiver nada de mínimo, parece que vira aquele curso autoinstrucional. Cada um faz o seu. E a riqueza da interação aluno-aluno, a gente acaba perdendo, né? Então, eu acho que tem alguns cursos que não Professor, há não estou escutando nada. necessidade. Não está escutando? Eu estou escutando aqui, Pro. Bom, vamos lá. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa interação aluno-aluno é muito importante e, às vezes, a gente não aproveita Será isso. que é porque eu estou em outra conta? Não, tá certinho você. Talvez seja o seu microfone, o seu fone de ouvido. A Clélia sugeriu você entrar isso. Então, pessoal, eu acho que a interação aluno-aluno é muito importante. Eu vejo, por exemplo, o Wagner, na sua área, que é muito prática, essa interação aluno-aluno é muito interessante. Cada um contar as suas experiências e um trocar a experiência. Olha, será que funciona com você o que ele falou? Eu acho que seria interessante. Bom, na semana que vem, que é a última teórica, depois a gente entra só na prática de elaboração do curso, ok? Nós vamos trabalhar aí 3 modelos, o ILDF, o Wisdom e CORE. Então, cada um vai escolher um individual ou em grupo e pode repetir dessa vez, ao contrário das teorias de aprendizagem, tá? Eu não sei se alguém conseguiu instalar o programinha que eu queria conversar um pouco sobre ele agora. Alguém conseguiu? Dá um ok aí, um sim. Érica. O Eric e Wagner, por favor, tentem fazer e me dê um retorno com quantos números você conseguiu. E vai colocando aí na tela ou abre o microfone. Oi, professor, eu abri o aplicativo aqui, eu não entendi o que é para fazer, professor. Ele é o seguinte, na hora que você começa, ele mostra um dígito, um número, né? Aí você tem que descobrir qual é o número. Aí ele coloca 2 números, aí você tem que descobrir os 2 números. Aí ele coloca 3, aí você tem que descobrir quais os 3. Apareceu 4 dígitos aqui para mim, bem rápido, é isso? Esse mesmo. E aí eu tenho que decorar esses dígitos, a sequência? Isso. É rápido. 3, 2, 6, 9. Agora 5 dígitos.
Isso. 98171. 98171. Sete zero seis cinco seis oito 7068. Deixa eu ver se com 7 aqui. Agora acho que fica difícil, hein? 9358947. 98947. Ok. 8 dígitos. 2, 4, 3, meio. E errei. 8 dígitos ficou difícil, hein, professor? Pessoal, o que eu queria lembrar de vocês um pouquinho em relação a isso? Primeiro, não adianta vocês tentarem que as pessoas lembrem muita coisa ao mesmo tempo. Tente passar um bloquinho, avalia, outro bloquinho, avalia. Não tenta dar muito conteúdo de uma vez só, tá? Eu acho que os valores normais aí é de 4 a 8, alguma coisa assim, ou a 9. Tem as pessoas que chegam até 9, tá? Então, o que ele quer mostrar é que a gente tem que, a nossa memória, que é a memória de curto prazo, essa que a gente lembra ao ver os números, ela desaparece muito rapidamente. Então, não adianta dar muita coisa ao mesmo tempo que eu não vou lembrar. Ok? Então, tente passar um número menor de coisas ao mesmo tempo e depois passa uma outra, tá bom? Não vamos exagerar. Não dá 9 coisas ao mesmo tempo que poucas pessoas vão chegar lá. Tá bom? Agora, antes de a gente passar para o podcast, eu queria fazer uma discussão aqui para vocês em relação ao passado de vocês. Então, vamos lá. Clélia, você deve lembrar de uma professora sua lá nos tempos de 1900, né? E você achava ela muito legal e até hoje você lembra dela. Tem alguma? Não, na verdade... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Na verdade, eu me lembro mais de um professor de português, porque ele era muito legal e, como eu sempre gostei de escrever, aí ele dava muita produção de texto e tal, ele me elogiava, então eu me dava muito bem com ele. Então, eu queria ser um professor legal como esse aí. O que você me indica? Eu acho assim, que ninguém é unanimidade, né? Porque às vezes eu gostava de português e outros gostavam de matemática. E na verdade eu segui depois carreira de exatas, nada a ver, né? Mas tudo eu acho que tem a ver com aquele momento ali. Mas ele escolheu aquela forma de ensinar, eu achava bacana, porque tinha muita interação com os alunos. Não era só jogar uma matéria, decoreba, a gente tinha que produzir textos e tal, então acho que isso é importante, você trocar com o aluno, né? A informação, não é só oferecer aquilo. É o que eu acho. Então, vamos seguir aqui na ordem do chat. Ângela,
Essa parte de interação, a Kélia falou que depende muito das pessoas. Você acha que essa é uma característica importante de um professor? Boa noite, pessoal. Olha, Dutra, eu acho que a interação eu acho que é tudo na relação professor-aluno, né? E essa interação, ela tem que se dar, pelo menos seguindo a sua pergunta aí no início, né? Eu acho que o professor tem que ser desafiador, pelo menos para mim. Eu lembro de professores e lembro dos que me deixaram de recuperação, né? Os outros nem tanto, mas os que me desafiaram por alguns outros motivos, né? E então eu acho que é interessante essa relação, sim, e eu acho que o professor tem que desafiar, aí ele é lembrado. Então, Mônica, a Ângela gosta de desafios, a Clélia acha que a interação é importante. E você? Pergunta para minha, não pergunta para mim hoje, não, porque minha gata atacou a minha mãe, eu tô super chateada. Fui Então apartar tá bom. a briga. Vixe. Tive que jogar álcool na minha gata, quase que ela pega fogo. Nossa Senhora. Então tá bom. Wagner, Obrigada. a Ângela acha que desafio. A Clélia, interação. E você? Eu acho que os dois, mas eu acredito que a interação, eu acho que no meu caso aqui, pelo menos, tem dado mais resultado do que você consegue prender mais a atenção do aluno e o aluno retém mais. Pelo menos é o que tem me dado mais resultado aqui. Certo. Vamos ver para fechar um pouco. Alguém mais poderia... Kátia, você está por aí? Sim. Então, professor, eu acho que a interação tem que estar sempre presente, e com relação à competição, né, que foi falado, o outro termo, desafio. Então, o desafio eu acho relativo, assim, eu entendo que o aluno precisa estar motivado para esse desafio. Por exemplo, no meu caso, tem alguns desafios que eu não me sinto motivada. Agora, já alguns, sim. E isso independe do professor. Então, é esse o meu posicionamento. Alguns, eu participo legal. Tem outros que falam, não estou vendo sentido nesse desafio. E aí, eu não participo. Quer dizer, participo daquele jeito, né? Para cumprir a tarefa, sei lá. É isso. Ok, obrigado. Carla, você está por aí? Não. Bárbara? Oi, professor. Oi, professor. Tô sim. Opa, estava perdida aqui. O microfone estava desligado. Carla, quando eu dou aula na USP, às vezes eu chamo as pessoas e ninguém responde. E aí fica aparecendo aquela sessão espírita aí. Se você está aí, fala alô. E às vezes aparece alguém aí. Não, fique tranquilo, a gente está aqui sim, professor. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você observou aí que cada aluno é um jeito, cada um tem um gosto diferente. Como é que eu vou dar aula para gente tão diferente? Então, eu não sou professora, né? Mas posso responder como aluna, talvez. Eu acho que esse é o grande desafio do profissional, de quem está lá na frente dos alunos ou de quem está aqui na frente das câmeras, né? Tá atendendo a todas essas expectativas e podendo estar dando esse suporte para todo o perfil de aluno.
Eu acho que o professor, eu acho que uma grande característica que eu vejo, até quando o professor começou a falar, se lembrava de algum professor que a gente teve e tudo mais, me vem muito à cabeça o dinamismo que aquele profissional teve para dar a aula, né? Eu acho que quando o professor ele traz um dinamismo, ele sabe conduzir, ele sabe te envolver, ele sabe enxergar o perfil daquele aluno, de cada um dos alunos ali, eu acredito que as expectativas são bem maiores. Eu diria assim que um grande profissional para mim é quem traz bastante dinamismo para as aulas, inovação também. Ok, obrigado. Alguém levantou a mão? Ou é pressão? Oi, professor. Sim, foi eu. Maria Luísa. Então, como aluna, eu acredito bem naquele professor que provoca, né? Ele passa o conteúdo e ele provoca ali. E aí? O que vocês fariam? E o próximo passo? Trazendo o aluno para estar participando, né? Provocar ali o aluno, engajar mesmo. Isso me chamou muita atenção, sabe? É um encantamento, né? Primeiro a gente tem que se encantar com o professor, e eu acho que é assim onde capta ali os alunos, e a aula fica, como a nossa colega falou, fica dinâmica, fica legal, fica bem atrativa, né? E como professora, eu ainda estou caminhando, né? Sou recém-formada, e eu acredito que trazer, como o senhor mencionou, conteúdos, mais visualidade, né? Trazer mais para o visual, e o conhecimento, ou por áudio, por vídeos, né? Porque principalmente adolescentes, muito material para leitura não rola, né? Realmente assim, é bem complicado. E para os adultos também, eu acredito que muito material, dependendo do curso, fica cansativa. Todo mundo tem uma jornada de trabalho, tem família, principalmente em cursos EAD, então tem que ser bem assim, dinâmico, uma pegada bem mais atrativa mesmo, para engajar ambos os públicos, né? Obrigada. Maria Luísa, Bárbara, antes de você passar, eu queria só compartilhar uma coisa. O que eu tenho feito, e a gente tem que desenvolver muitas atividades durante uma aula. Dificilmente uma só atividade vai agradar todo mundo. Então, ao mesclar um conjunto de atividades, você tem mais chance de ter uma acentuação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dar voz aos alunos. Quando eu falo dar voz, não é simplesmente pedir para ele responder, mas e sim pedir para ele fazer o testemunho ou compartilhar a sua experiência, que é única. Isso significa que você está valorizando a experiência de qualquer um dos alunos. Isso, o que eles chamam dessa nova palavra que está sendo usada, de empoderar, isso é muito bacana, porque as pessoas se sentem prestigiadas. Bárbara? Oi, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, assim como a Carla, nunca estive assim, responsável por uma sala de aula, então vou falar minha visão de aluna. Eu acho que a gente não esquece de professor quando o professor se importa com a gente, sabe? Conhece a nossa história, conhece, assim, pergunta de nós, pergunta sobre nós. Então, eu acho que talvez uma característica importante do professor é essa empatia, esse conhecimento do aluno, do conhecimento assim profundo, né, não superficial, saber o nome, saber os anseios, as dificuldades em relação ao conteúdo. E eu vejo que talvez isso não seja possível porque a maior parte da sala de aula tem muitos alunos, né, são muitos
muitas pessoas para se conhecer, muitas pessoas para conhecer a realidade, mas eu acho que uma chave de mudança assim, na relação aluno-professor talvez se encontra nisso, nessa empatia, nessa proximidade que quem sabe um dia seja conquistado, né, de entre aluno e professor. Eu enxergo assim. Antes de passar para a Maria Luísa, uma das coisas que a gente faz no curso é aquele fórum de um conhecer o outro, de permitir compartilhar alguns hobbies, algumas coisas que você gosta. Isso cria, dentro do modelo de COI, que vocês vão ver hoje, ver na próxima semana, esse termo que chama presença social. Quando você se sente pertencente àquele grupo, você se sente mais à vontade e participa mais. Ok, Bárbara? Maria Luísa? Sim, professora, como eu já afirmei, tá virando clichê, mas eu sempre estou colocando aqui nos comentários que eu estou aprendendo muito. Realmente, esses fóruns de comunidade, a gente se envolve e entende um pouquinho o outro, aprende um pouquinho com o outro, e assim, pouco não, aprende muito, né? Se torna um ambiente de aprendizagem super enriquecedor mesmo, agregando conhecimento, a gente vai aparando as nossas arestas, né? Porque ninguém tem conhecimento de um todo. Mas, assim, buscando, você vai aprimorando a sua metodologia, né? De aplicar seus cursos, de estar dando aula. Então, assim, está sendo transformador para mim. Muito obrigada. Obrigado, Maria Luísa. Érica? Oi, professor, eu lembrei que quando o professor falou do fórum, onde a gente coloca algumas informações pessoais, no meu primeiro, na minha época chamava primeiro grau, né, e não fundamental 1 e 2, mas era primeiro grau, na 6ª, 7ª série tinha o tal do enquete, que era um caderno onde todo mundo escrevia, quer dizer, você ia passando de 1 para 1, né, e aí você, por exemplo, passava para o professor, aí tá lá, seu nome, quantos anos você tem, qual a sua série, o que você mais gosta, e as pessoas iam preenchendo e um ia lendo do outro conforme passava esse caderno, né, que na minha época chamava enquete. Eu adorava, assim, porque você conhecia pessoas que você via de vista na escola, né, na hora do recreio, vamos dizer assim, e você, nossa, aí isso permitia uma interação no sentido, você também gosta da cor, assim, porque tinha assim, qual a sua cor predileta, qual a sua comida predileta, e aí isso, na hora do intervalo, parece que quebrava essa barreira para um conversar com o outro, né? Eu achava muito interessante. O professor me fez lembrar. Em relação aos professores, eu acho que no meu caso, né, em cada época, eu tenho uns professores que foram muito marcantes, né? Então, por exemplo, na época do ginásio, era uma professora de história, e eu não gostava de história, né? Porque era muito texto, tinha que ler muitas coisas. Mas a professora de história falava, olha, alunos, vamos leiam o material da próxima aula, do livro, e ela só fazia diálogo. Ela chegava, ela não escrevia uma ou outra coisa na lousa, porque tinha que escrever para a gente copiar, né, que era esse método, mas até hoje, e eu sei que todas as pessoas que tiveram aula com ela, todo mundo fala da professora de história chamada Josete. Era uma senhora, então isso é independente eu vou dizer assim, da idade, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas a pessoa... Não, eu acredito que é uma questão de paixão e de saber que ela gosta daquilo, ela gosta de ensinar esse tipo de disciplina, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, no ginásio era a professora Josete. Ela é unanimidade. No colegial, era um professor de física, que ele era muito tímido,
né? A professora Josete era expansiva e falava alto e tal, enfim, né? E esse professor de física também, ele também, nossa, ele também é muito lembrado, e aí, mas só que ele era tímido, ele falava pouco, mas ele sempre contava uma piada daquele assunto. Ah, vamos falar sobre velocidade média. Aí ele explicava, assim, não, inclusive tem a piada da velocidade. E aí ele contava a piada. E todo mundo ria e tal. Era uma matéria difícil, era a mais difícil da escola, né, no meu colegial, e ele era técnico, né? Mas o pessoal se animava para estudar, para ir atrás, né? E na faculdade, né, vamos dizer assim, né, nessa faculdade mais recente que eu fiz, já não tem um único professor, aquele marcante. Talvez por eu ter escolhido algo que eu goste, para mim tudo era maravilhoso. Toda aula era maravilhosa. E assim, em termos de aprendizado, na graduação, dependia mais de mim do que realmente o do professor. O professor era meu mediador. Eu percebi que ele era o meu mediador na parte do conhecimento, né? Então, eu acredito que quando a gente faz, né, então, essa reflexão como ministrante de um curso, a gente precisa avaliar o perfil do público, né? Porque aí a gente consegue ver o que é aquilo que é mais, tipo assim, aquilo que prende mais realmente, né, a atenção do aluno e motivá-lo a estudar, e não somente para ter um certificado, que a maioria, né, hoje em dia as pessoas precisam apresentar certificado para mostrar alguma formação tal, mas também, não sei, eu acredito muito nessa teoria humanista, inclusive eu li lá no fórum, né, sou mais dessa vertente, né, onde você criar significados ali, inclusive com questões da sua vida, para se tornar um bom profissional. É isso, né, exercer de uma forma, eu acho que tudo isso é um conjunto, né, e a gente está aprendendo mesmo, aqui eu estou aprendendo muito nessa disciplina, né, com todos. É isso, Pro. Obrigado, Érica. Eu pensei nesse negócio enquete, aí eu vou tentando pensar em alguma coisa. E aí eu pensei, Wagner, se você, no começo do curso, começasse com uma enquete, perguntando o que as pessoas gostam de fazer, de comida, de pão, qual o pão preferido, isso seria uma coisa interessante, porque as pessoas começariam a interessar, João, você sabe fazer isso? Eu queria aprender. Aí criam um clima interessante, né? Excelente ideia, professor. Eu vou implementar isso aí na minha próxima turma. É bem interessante mesmo. Obrigado pela dica. Bom, pessoal, professor, eu também não tinha pensado nisso. Eu lembrei de algo, mas o professor acabou de colocar. Essa é uma forma, né? Eu não tinha lembrado disso, né? Que isso pode ser aplicado mesmo, né? Que verdade. Bacana. É muito legal. Porque ao ter coisas em comum, né? Eu estou vendo aqui no bate-papo, né? A Maria Luísa com a Mônica, achando algumas coisas em comum, isso é muito bacana. Bom, pessoal, então, na próxima a gente vai trabalhar esses 3 modelos, lembrando que uma das coisas muito interessantes do Winston é a comunidade de aprendizagem, do COI, esse termo presença social. Ok? Agora a gente vai para o curso 2, podcast. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vocês vão entrar na sua conta
do Anchor. Obrigado, Renato. Opa! Anchor. Então vamos lá. Érica, a gente mostrou como cadastrar e falar um pouquinho de gravar o podcast. Então, a ideia é que vocês consigam fazer um podcast e divulgar, né? Mas você pode criar agora com o Gmail. Só entra lá no podcast e depois, quem tiver mais seguidores vai ser aprovado com nota máxima. Isso é comportamentalismo ou não? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, esse é um Anchor. Então, agora a gente vai conversando aí. Eu queria que assim que vocês conseguissem entrar, vocês deem um ok aqui no chat. Deixa eu ver quem é aqui. Clélia, Maria Luísa e Wagner e Bárbara. Vocês já têm conta no Spotify? Então, por favor, não, Mônica, tem que pedir para todos os parentes aí dar um like lá. Renata, dá para fazer o celular também? Eu acho que tem algumas diferencinhas, mas dá para fazer também. Bom, o que eu preciso? Eu preciso aberto a conta no Anchor e preciso também ter uma conta no Spotify. Então precisa fazer esses dois no Anchor e também no Spotify? O Spotify precisa ter uma conta porque a gente vai publicar no Spotify. Entendi. Como é um negócio mundial, a gente vai ter um alcance no mundo. Então nós vamos ter seguidores no mundo inteiro. O professor, Spotify, ele é gratuito? Tem conta gratuita ou não? Tem. Então ok. Só que ele tem propaganda, mas isso tudo bem. Mas o que a gente quer é ter uma plataforma que vai fazer a parte do marketing para a gente. Então, quando eu colocar meu nome, José Dutra, lá, vai aparecer o meu Spotify. Quando eu digitar no Spotify, na busca. Isso. Mônica. Isso mesmo. Vamos tentar. Agora, o mês passado, eu ensinei um colega lá da Finlândia e agora eu sou de uma
Associação Europeia de Contabilidade, e nós vamos implementar o primeiro podcast da associação. É verdade, Wagner. Põe a mesma senha que você usa em quase todo lugar. Não põe essa não, senão eles vão descobrir. Bom, pessoal, eu sei que tem algumas pessoas que estão em estágios diferentes, mas eu vou tentar dar o prosseguimento a partir da última aula. Aí depois vocês, por favor, acessem o vídeo que ele vai mostrando passo a passo, ok? Eu queria saber dessas pessoas que estiveram na aula passada, aquelas que conseguiram gravar alguma coisa. Por favor, dê um ok aí no chat. Ok? Então vamos lá. Pessoal, eu mostrei para vocês que quando vocês vão gravar um novo episódio, tem essas telinhas aqui. Essa primeira é para cadastrar, tudo que você cadastra vai para a biblioteca, que é o library. Essas messages é para você adicionar, eu não uso. E essas transições são aqueles sons no início e no final. O que eu falei para vocês que a gente precisa ter alguns elementos importantes. O primeiro deles é um som de entrada e um som de saída, que são essas transições. Se você olhar o Jornal Nacional da Globo, tem um som de entrada e um som de saída, e a maior parte dos programas da Globo tem isso. Ok? Depois eu falei que vocês têm que ter um negócio que chama intro e o outro que chama outro. Vou até escrever aqui para vocês. Intro e outro. Ok? O intro, vocês vão convencer o leitor a continuar assistindo. Colocar alguma curiosidade sobre um vídeo, sobre o tema que você vai falar lá na frente. E o outro, como são vários episódios, é um podcast e vários episódios. Isso tudo em uma conta Gmail. Se você quiser mais de um podcast, você usa 2 contas do Gmail. Então, o outro, ele vai resumir o tema e vai convidar você para o próximo tema. E o tema, por si só, é um assunto. Você vai falar sobre inclusão social, sobre podcast, sobre EAD, qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Então, você vai ter vários episódios. No meu caso, eu tenho apenas um e eu posso fazer mais de um, tá? Então, eu só coloco novo episódio e vou fazendo as demais coisas, tá? Então, esse primeiro episódio aqui, ele tem um escrito, tem as analytics. Aliás, está fraco, hein, pessoal? Ó. Ninguém está assistindo o meu
podcast. E o meu tem intro. Tem um sonzinho. Pessoal, não está ajudando. Eu preciso falar para minha família. Meu Anchor tem uma foto de pizza? Não. O meu é sobre... olha o tema do meu aqui. Metodologias ativas. Ah, sim, sem dúvida, vai. Se der mais likes lá no meu... Bom, seguinte. Depois que eu vim aqui, novo episódio, gravei o episódio, eu tenho que publicar, tá? E como é que eu faço isso? Eu venho aqui, eu vou até dar um zoom aqui para vocês. Ó. Opa, peraí. Ó. Settings, tá? Depois que eu terminei de gravar, eu vou em Settings. E a hora que eu vier em Settings, vai ter a opção que chama Distribution, tá? Ó. Tá? Aqui, pessoal. Ok? Aqui, na hora que eu clicar no Distribution, o que é mais importante aqui? É isso aqui, ó. RS Feed. Isso é a coisa mais importante do seu programa. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou dar copiar e vou colocar aqui para vocês. Isso aqui é o meu RS Feed, tá? Maria Luísa, se você faltou a outra aula, você vai refazer a aula, vai gravar um podcast e depois, nessa aula, o que a gente está fazendo é só publicando o podcast que a gente já fez, tá? Por quê? Eu não vou fazer desde o zero, senão não dá tempo para a gente fazer a publicação, tá bom? Não, professor, tá tudo bem, mas eu estou aprendendo, tranquilo. Então, depois que a gente terminou o podcast, a gente vem Settings, Distribution e copia o RSS, tá bom? O que significa isso? Significa que meu áudio ele vai ficar gravado no Anchor. E você vê o endereço, está escrito Anchor. Mônica levantou a mão? E como é que manda isso? Manda para quem? Para o Spotify? É. Então, eu vou mostrar para vocês aí. Mas o importante é que você copia isso. Porque quando a gente entrar no Spotify, no Google Podcast e no iTunes da Apple, ele vai perguntar qual é o seu RSS feed, tá? É isso que ele vai querer saber, tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Aí, nós vamos no Spotify e vocês vão digitar isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Ok? Quando vocês digitarem isso, tem um para o Apple, tem um para o Google e tem um para o Spotify. Ao entrar lá, olha aqui, eu vou clicar e vou
compartilhar para vocês, tá? Opa. Espera aí. Ó, quando eu entrei naquele link do podcast do Spotify, ele vai perguntar qual é o link do feed. Aí você tem que copiar aquele do Anchor e colocar aqui, tá bom? Agora, quando você publica no Spotify, ele fica disponível dali a alguns minutos. Quando você publica no Apple, demora uma semana. Quando você publica no Google Podcast, alguns dias. Mas, para a publicação, então eu vou pôr aqui, nos 3, que são os principais, são esses aqui, tá? Claro, você já tem conta no Google, fica fácil. No Apple, você tem que supor a sua conta do iTunes, tá ok? Então, pessoal, o que que significa? Que quando a gente entrar, acabar de fazer o podcast, você vai em Settings, Distribution e procura o RSS Feed. E o que que você está falando quando você entra no Spotify? Olha, o material meu está lá no Anchor e o endereço dele é esse. Então, no Spotify não fica nada, é só o endereço para onde está o seu podcast. Ok? Ok, pessoal? Agora... Ô, Dutra, eu achei um seu aqui, Soft Skills, no Spotify, mas só esse. Mas será que eu... Tem um que eu falo lá, mas não fui eu que coloquei, ó. Porque se eu procurar pelo nome, eu acho. Então, o interessante é que você coloque um nome bacana, porque você não precisa ficar dando endereço para as pessoas. Ah, tá. É um pseudo, né? Agora, outra coisa importante, pessoal. Eu vou voltar aqui no meu episódio e você pode ter uma imagem no podcast e pode ter uma imagem para cada episódio. No meu caso, é só a imagem do podcast e ela se repete nos episódios. Isso foi uma opção minha. Agora, uma coisa importante, pessoal, não pode colocar imagem do podcast que não seja sua. Aí eu vou passar para vocês aqui. Existe a possibilidade no podcast de você colocar música de fundo. Eu não gosto muito disso, mas tem um monte de gente que gosta. E aí, o que eu faço se eu não tenho nada? Olha aqui, dá uma olhada no chat. O chat tem aqui Free Music e Free Imagem. Você pode colocar qualquer coisa lá, mas para você evitar problemas no futuro, é melhor você pegar uma imagem free, ou você faz uma, tá ok? Então aqui tem músicas de fundos gratuitos, e esse Pixabay tem imagens gratuitas, tem pagas também, mas para você colocar lá no seu podcast, porque essa é sua marca, tá? Essa é sua, você vai ser visto por essa marca para sua música de introdução. Então,
isso aqui seria um negócio interessante para que vocês pudessem fazer, tá? Então, pessoal, primeiro faz o podcast. Primeiro episódio, você grava, põe um som de entrada, som de saída, o intro, convence ele a continuar o outro, para ele assistir o próximo, e o meio vai ser o conteúdo. Aí você vai lá em Settings, pega o RSS e joga lá no Spotify, no Google Podcast e no iTunes. Preciso fazer isso sempre? Só a primeira vez. As próximas, ele já publica automaticamente. Não precisa fazer mais nada. Uma vez você cadastrou no Apple, no Google e no Spotify, todos os próximos episódios você vai poder fazer isso sem a necessidade de entrar no Spotify, no Apple e no Google. Não há mais necessidade. Só uma vez. Ok? Então, o que significa? Que você já pode gravar um podcast e começar a pedir para a família toda seguir vocês. Tá bom? O que a gente vai fazer nas próximas aulas com relação ao podcast? Mas tem que fazer no 3. O que é isso, Ângela? Ó, o Wagner já ganhou um pontinho lá. Doutra, não sei se todo mundo entendeu, eu tinha essa dúvida, mas eu acho que tem sim, que tem que fazer nas 3 plataformas da primeira vez. É isso mesmo? É o seguinte, você pode fazer naquela que você desejar. Não tem só 3, tem 100. O que eu estou falando é que você fazendo nessas 3, você vai atingir o mundo inteiro. Não precisa fazer em mais. Mas uma vez você cadastrou em 50 plataformas, você cadastra uma vez só. Mas essas abrangem o maior número de pessoas do mundo. Essas são as recomendadas. Então, eu estava entendendo. Então, da primeira vez, se a gente quiser essas 3 plataformas, nós temos que repetir esse processo nas 3 plataformas. Sim. Não é que vai em uma e vai automática no resto, não. Então, entendi. Você faz o Spotify, você faz o Spotify, amanhã você publica um novo episódio, ele já vai automaticamente. Você só vai lá, cadastra uma vez. Aí você vai na Apple, faz a primeira vez, e ele já publica o mesmo nas 2. Aí, da próximo episódio, ele já publica no Apple e no Spotify. Aí você vai lá no Google, cadastra o seu RSS, ele já publica as 3 que tiver. E aí, se tiver uma quarta, a próxima vez, você não precisa entrar nenhum item. Capítulo de livro, audiobook, você está falando? Pode sim. Claro. Agora, pessoal, como está terminando, deixa eu fazer o meu outro. O outro é convencer a você virem na próxima aula de podcast para que possam aprender uma novidade. O que eu vou fazer nas próximas 2 é o seguinte. A primeira coisa, eu vou ensinar vocês editarem o vídeo no próprio Anchor. Às vezes, o cachorro começou a latir no começo e você quer tirar um pouquinho. Tá? Depois, eu vou ensinar vocês a pegarem alguma coisa que foi gravada no celular e colocar dentro do Anchor. E a terceira e última coisa que eu vou falar hoje é o seguinte. Como que o Dutra grava os podcasts? Pessoal,
eu já não tenho a memória tão boa. Então, tem um programinha free que eu coloco o texto e ele vai rolando na tela, porque aí eu vou lendo e ele vai rolando sozinho. Então, ao final, já está gravado a minha podcast. Às vezes, eu ponho só tópicos. O problema como eu não lembro muita coisa, eu teria que toda hora ficar refazendo, regravando. Então, vai ficar meio robótico assim, mas eu prefiro ficar regravando tudo. Então, é de gratuito, e ele vai rolando na tela, e eu vou lendo, final, gravou, acabou, sem erro. Então, Clélia, infelizmente, eu não posso falar o nome. Isso vai ser divulgado no próximo episódio. Então é isso, pessoal. Doutora. Pois não. Deixa eu fazer uma ilustraçãozinha aqui, né? A gente estava voltando aos professores. Eu, com 20 anos, fazia faculdade de enfermagem e nós tínhamos um programa de iniciação científica que era participar de programas de rádio para fazer orientação à saúde. Então, agora me lembrou muito isso. Eu adorava fazer. Eu preparava os textos, organizava. Isso me lembrou bastante. Quer dizer, a gente realmente, o rádio, né? Com outra versão, mas é o podcast, né? Voltou em uma outra forma. É muito legal, né? É muito legal. Boa noite, gente. Tá bom, pessoal. Boa noite. Obrigado. E até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigada. Obrigada, colegas. Tchau, tchau.